Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 24 de dezembro. E você vai ver a seguir. Loja é furtada no shopping Petrópolis na manhã de quarta-feira. Defesa Civil de Petrópolis realiza encontro Petrópolis Resiliente com ações para a preparação das chuvas de verão. Grave acidente é registrado na BR-040. Ninguém morreu. O Conselho de Arquitetura faz convênio com a Câmara Municipal de Petrópolis para reconstruir casas atingidas pelas chuvas. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Uma joalheria foi furtada na quarta-feira no recém-inaugurado Shopping Petrópolis. A loja teve um prejuízo de mais de R$100 mil. A vitrine da loja ficou vazia. Relógios, pulseiras e brincos, tudo foi levado após o furto realizado nesta quarta-feira a uma joalheria no Shopping Petrópolis. A ação ocorreu por volta das 7 horas da manhã. Inicialmente, os criminosos tentaram invadir a loja pelos estabelecimentos que ficam ao lado, mas não conseguiram. Diante do impasse, eles decidiram quebrar parte do gesso que dava acesso à vitrine da loja. De acordo com o relato das funcionárias da loja, os criminosos teriam entrado pelo estacionamento do shopping. O prejuízo com o furto foi de mais de R$70 mil. A perícia foi realizada na tarde desta quarta-feira e as investigações continuam. O shopping está falando que foi pelo fogo. Mentira! De acordo com a administração do shopping, o estacionamento por onde os bandidos acessaram o piso das lojas abre às 8 da manhã, mas quem trabalha no local afirma que ele fica aberto 24 horas por dia devido ao hotel que funciona no prédio. A partir do G4, o estacionamento está todo escuro, não tem nenhuma iluminação. Então, entra gente, eu já vi gente lá, várias pessoas batem foto com o carro dos outros, inclusive tem reclamação na administração sobre isso. E como fica aberto, o único acesso pelo shopping é pelo estacionamento. Se a porta está fechada, porque só entra com autorização. Agora eu tô com medo, né? A gente está meio apreensivo, porque a facilidade foi muito grande, ainda mais que foi no corredor do shopping, né? Que conseguiram abrir, não foi pelo forro. Ainda na quarta-feira, às 3 horas da tarde, uma equipe da Polícia Civil foi ao shopping realizar a perícia na loja. A ocorrência foi registrada na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava e está sendo investigada. Na quinta-feira, a Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Petrópolis realizou um evento onde foram apresentadas ações de prevenção às fortes chuvas esperadas durante esse período do verão. O evento atraiu petropolitanos que estão preocupados com as chuvas de verão. A estação normalmente é marcada por temporais que já causaram inúmeros prejuízos e mortes na cidade. O Petrópolis Resiliente é promovido pela Defesa Civil com o objetivo de apresentar à população quais medidas estão sendo planejadas pela Secretaria e que serão colocadas em práticas em casos de ocorrências provocadas pelas chuvas fortes. O encontro contou com palestras ministradas por diferentes especialistas do setor. É importante que todo cidadão petropolitano, todo mundo que mora na cidade, tenha noções básicas de percepção de risco, de como agir, de como atuar, o que fazer ao receber um alerta. Então, esse é um encontro para que a população, de um modo geral, que vive em área de risco, que transita em áreas que possam ser consideradas de risco, que elas tenham as noções básicas de atuação. Durante o encontro, a Defesa Civil falou sobre a cultura de prevenção e a importância de cada cidadão saber se proteger durante uma situação de risco, conhecendo quais medidas deve tomar
tomar. A Defesa Civil acredita que este conhecimento ajuda a construir uma sociedade mais resiliente e, assim, uma sociedade que pode salvar vidas. O encontro foi o primeiro de muitos outros que, de acordo com a Defesa Civil, serão realizados ao longo do próximo ano. A ideia é promover a troca de experiências com representantes da Defesa Civil, dos núcleos de Defesa Civil e outras autoridades que têm conhecimento para auxiliar a população. O cidadão, quando ele recebe um alerta, ele tem que começar a pensar num plano de proteção individual, ou seja, eu recebi o alerta, eu estou num local de risco, eu vou passar por um local de risco, meus familiares estão numa condição de risco, ele replica isso para os familiares e aí ele faz uma prevenção em ligar para o filho, você está onde? Você está na escola, um local seguro, vai para a casa da sua avó. Então são medidas que vão diminuir a possibilidade de que essas pessoas se coloquem numa situação de risco, numa emergência real. Também nesta quinta-feira foi apresentado o mapeamento participativo nas comunidades. O levantamento de cada região foi realizado ao longo do ano com a ajuda dos NUDECs e resultou na elaboração de 320 mapas que apresentam informações para auxiliar os moradores de cada localidade a encontrarem o ponto de apoio com maior facilidade. Os geólogos da Defesa Civil montaram ainda rotas de fuga com referências conhecidas pelos moradores que vão facilitar a chegada da população em segurança até os pontos de apoio. A gente está apresentando também hoje os mapas, são os mapas participativos, que serão disponibilizados nas comunidades. Cada comunidade vai receber pelo menos 20 mapas espalhados pela comunidade, para que todo cidadão tenha acesso e saiba onde são as rotas de fuga. Também foram anunciados reforços nas equipes da Defesa Civil, além da instalação das novas sirenes. Os equipamentos serão colocados no centro histórico com o objetivo de informar a população quando a evacuação for necessária. O secretário da Defesa Civil afirma que hoje a Secretaria vive um novo normal, trazendo informes em tempo real para auxiliar a população na tomada de decisão. O reforço da equipe operacional, de viaturas, também a ronda preventiva que era feita com uma visão, ela foi ampliada, então ela é feita em vários horários e é feita em participação com a comunidade. Então a gente chega na comunidade, faz essa busca ativa de possíveis locais de risco e isso é uma forma também de aumentar a sensação de segurança da população. Ainda na quinta-feira, representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Petrópolis assinaram o termo de um projeto que busca oferecer assistência técnica gratuita para as casas que foram atingidas pelas chuvas neste ano. Foi assinado na Câmara Municipal de Petrópolis nesta quarta-feira um termo que dá início ao convênio entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, o Instituto de Arquitetura do Brasil e a Câmara para a criação de um projeto piloto de assistência técnica de interesse social gratuita para a habitação. Segundo o vereador Fred Procópio, a iniciativa já vinha sendo discutida na Câmara há meses. O dinheiro utilizado vai sair do Fundo da Defesa Civil por meio das emendas impositivas. Boa parte do trabalho já está executado, as emendas estão sendo votadas agora, a redação final do orçamento já com as emendas dentro, né? Já conversamos com a Defesa Civil e o CAU já na semana passada fez um tour com a gente aqui pela cidade, conhecendo o contexto histórico da cidade e as áreas atingidas, né? Então hoje já tem um panorama de como é que a cidade ficou. E agora é escolher uma região com 40, 45 casos, que eles possam fazer esse trabalho de recuperação, todos esses projetos, para em seguida a Defesa Civil poder executar as intervenções de fato e recuperar essas casas. O Conselho Municipal visitou 3 localidades atingidas pelas chuvas de fevereiro aqui em Petrópolis, com o intuito de escolher um lugar para realizar um projeto piloto de reconstrução. Desta forma, as casas que estiverem em condições vão voltar a ser habitadas. A Lei número 11.888, de 24 de dezembro de 2008, assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Segundo o presidente do CAU, este é o primeiro convênio voltado para esta lei assinado no estado do Rio de Janeiro. A princípio, a nossa parte são a elaboração de 2 projetos, né? Dizer o que precisa fazer, né? E a execução da obra correrá por conta de licitações que a Defesa Civil fará logo a seguir. Um trabalho multidisciplinar, né? Com geólogos e engenheiros também, mas a ideia é que a gente possa diagnosticar cada caso e elaborar os projetos necessários para a estabilidade das construções. Segundo Fred Procópio, após a liberação do orçamento em meados de janeiro de 2023, a Defesa Civil vai iniciar a parte técnica nas localidades que ainda vão ser definidas.
Na última terça-feira, um grave acidente foi registrado na descida da Serra de Petrópolis, na BR-040. O acidente ocorreu por volta das 3h30 da tarde. Pelo menos 12 pessoas sofreram ferimentos leves. 5 precisaram ser levadas para hospitais. E apesar da gravidade do acidente, não houve nenhum óbito. Inúmeros acidentes foram registrados em diferentes localidades de Petrópolis e na descida da serra nesta terça-feira. Por volta das 2h30 da tarde, uma derrapagem com colisão de veículos de passeio bloqueou o trânsito no quilômetro 94 da BR-040 no sentido Rio de Janeiro. Um congestionamento se formou no local e, minutos depois, uma carreta desgovernada bateu contra vários veículos que estavam parados. Como consequência, uma carreta de cilindro GLP tombou na pista e deixou o cenário ainda mais dramático e perigoso. Ao todo, 2 caminhões, uma carreta e 5 carros de passeio ficaram danificados. A carreta veio, sai de dentro do carro. Eu vou sair daqui. Sai de dentro do carro. A carreta veio, perdeu o freio, levou todo mundo, meu Deus do céu, olha isso. Às 4h30 da tarde, a Concer informou que equipes do socorro médico da concessionária e do Corpo de Bombeiros atuavam no atendimento às vítimas do acidente. Pelo menos 2 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias, com ferimentos leves. Outras 5 permanecem no local, sendo atendidas pelas equipes. Por conta da interdição, os motoristas tiveram que utilizar um desvio a partir do retorno do quilômetro 89 no Belvedere. O trecho apresentou retenção de mais de 3 quilômetros. Na última terça-feira, uma unidade das lojas Americanas, localizada no distrito de Itaipava, em Petrópolis, foi assaltada por 3 criminosos armados. Segundo a Polícia Civil, a ação durou poucos minutos. Os bandidos entraram no estabelecimento e se dirigiram até o balcão onde anunciaram o assalto. Todos os celulares foram levados. O trio estava de moto e fugiu logo após o crime. E você vai ver depois do intervalo. Deslizamento na rua João Xavier bloqueia passagem e deixa moradores sem luz. Polícia Rodoviária Federal realiza apreensão de drogas em Teresópolis. Defesa Civil de Petrópolis monta cartilha para auxiliar lojistas em inundações. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A
Polícia Rodoviária Federal apreendeu na última terça-feira cerca de 18 quilos de maconha e 4 de cocaína na região de Três Córregos, na cidade de Teresópolis. Uma fiscalização promovida pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta terça-feira na BR-116, região de Três Córregos, em Teresópolis, resultou em uma grande apreensão de drogas. Os agentes desconfiaram de um condutor que estava em um carro de passeio e deram a ordem de parada. Após a revista, foram encontrados cerca de 18 quilos de maconha e 4 de cocaína. Foi abordado um veículo Renault Prata, com um motorista e uma passageira. Na abordagem, os policiais verificaram o compartimento do banco traseiro, vulgarmente chamado como mocó, local para guardar drogas. Durante a abordagem, os policiais desconfiaram de um mecanismo incomum instalado no banco traseiro do veículo. Para acioná-lo, os agentes precisaram ligar o carro, acender as lanternas, em seguida girar o volante e depois apertar um botão. Foi neste momento que eles descobriram um compartimento utilizado para esconder a droga. O motorista informou que teria pego a droga na comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e que levaria a droga para o município de Itaperuna, noroeste fluminense, e receberia a quantia de R$1.000 para fazer a entrega. O prejuízo estimado ao crime organizado é de R$500 milhão. Ainda de acordo com a PRF, esta foi a maior apreensão de drogas este ano em Teresópolis. A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis criou uma cartilha com informações que podem auxiliar os lojistas do centro da cidade durante as inundações. O comércio da cidade foi fortemente afetado durante os alagamentos causados pelas chuvas de fevereiro e março deste ano. A cartilha criada pela Defesa Civil foi solicitada pelos próprios lojistas durante uma reunião realizada no dia 28 de novembro. Naquele dia, foram anunciadas algumas medidas criadas com o objetivo de auxiliar o comércio a minimizar os prejuízos no caso de novas inundações. De acordo com a Secretaria, o protocolo de inundações foi criado por conta da necessidade de levar as medidas de proteção a desastres a um novo patamar, com informações básicas de segurança. A elaboração da cartilha se deu a partir da necessidade de conscientizar e fornecer informações básicas de segurança em situações de chuvas intensas. O objetivo é que os informes e alertas da Defesa Civil cheguem aos lojistas de maneira mais rápida, possibilitando assim que eles consigam realizar algumas ações de maneira antecipada, reduzindo a possibilidade de danos e perdas. O protocolo de inundação também informa que estão sendo instaladas sirenes para alertar aos lojistas quando a evacuação do centro da cidade for necessária. As sirenes estão sendo instaladas na Rua do Imperador e na Coronel Veiga. O primeiro toque da sirene tem o objetivo de manter a população informada sobre as situações de perigo iminente. O segundo toque vai alertar sobre a possibilidade de inundação e, neste caso, os pedestres e motoristas devem se dirigir para a ilha de segurança mais próxima. Informação é muito útil, a informação salva vidas. E uma coisa que me chamou a atenção foi a questão da instalação de sirenes, de aviso aqui para o centro sobre a chuva, como está o andamento do volume de água nos rios. E eu achei assim que vai ser de uma grande utilidade. Espero que realmente funcione. E espero que seja instalado rápido. A cartilha pede que os lojistas orientem os clientes quando for necessário, instalem as barreiras mecânicas ou comportas, não fiquem nos giraus e sobrelojas e saiam dos estabelecimentos. Quando a sirene for acionada, a orientação é que as lojas sejam fechadas e todos os funcionários busquem a ilha de segurança mais próxima. A cartilha explica o que são as 5 ilhas de proteção que vão ser instaladas no centro histórico entre a rua Dr. Nelson de Saerpe e a Paulo Barbosa. Elas vão servir como base e locais considerados seguros para abrigar a população em caso de inundações. As chuvas de verão já estão chegando por aí. Tivemos já alguma coisa semana passada, na terça-feira, dia 13, e então aquilo foi só um
prenúncio do que vem por aí. De acordo com a Defesa Civil, as sirenes vão ser acionadas quando for previsto o volume de 30 a 35 milímetros de chuva na Coronel Veiga. Na região, também estão sendo instaladas cancelas para impedir a circulação de veículos. A previsão é de que a evacuação na região deve ser feita em 10 minutos. Já no centro histórico, a sirene vai ser acionada quando a previsão for de 50 milímetros de volume de chuva, com tempo de evacuação de aproximadamente 20 minutos. O planejamento dessas ações é de fundamental importância para que o objetivo do protocolo de inundação seja cumprido. Sempre que houver previsão de chuva forte, a equipe técnica da Defesa Civil informará via grupo de WhatsApp e os lojistas já têm a noção de como proceder em casos de risco iminente de transbordamento do rio. Um deslizamento bloqueou a rua João Xavier, na região do Bingen, em Petrópolis, na última quinta-feira. Os moradores ficaram ilhados e sem energia elétrica por aproximadamente 6 horas. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. A chuva mais intensa e constante registrada na madrugada e manhã de quinta-feira provocou 7 ocorrências em diferentes regiões de Petrópolis. 2 delas de quedas de árvore e 5 de deslizamento de terra. Uma das regiões atingidas foi o Bingen, onde a rua João Xavier ficou bloqueada. O local ficou sem energia elétrica e interditado por aproximadamente 6 horas. A situação que nós encontramos é a questão da barreira, né? Que vem acontecendo em várias partes do bairro também, não só aqui, como lá para baixo na rua Duarte da Silveira também. Desde a chuva de fevereiro, teve deslizamento ali perto do Judeu e a única atitude que eles tomam é só simplesmente vir tirar, né, o resíduo que a chuva deixa. Claro, a gente não vai culpar os órgãos públicos pelo fato de estar chovendo, mas as atitudes têm que ser tomadas, né? Aí vem, tira, não adianta. Alguma coisa tem que ser feita, um muro, para preservar, né? A Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis chegou à rua João Xavier às 8h30 da manhã. E às 10, uma equipe da Companhia de Energia Elétrica Enel desligou os fios de alta tensão que tinham sido atingidos por uma árvore, mas só conseguiu realizar os serviços após 1h da tarde, quando a via foi desobstruída. O nosso bairro Duarte da Silveira é completamente abandonado, completamente. Se você descer daqui lá para baixo, você vai ver várias situações de risco. Tem muitos lugares que, se você olhar, você vai falar assim, não é possível. Não passou ninguém aqui. É igual eu te falei, a questão de tirar o que a chuva trouxe e não fazer nada. Por conta da interdição, que durou aproximadamente 6 horas, os ônibus que atendem a localidade não conseguiram chegar até o ponto final. Os moradores que estavam ilhados precisaram se deslocar até a entrada da comunidade Vitória para ter acesso aos coletivos. A gente conseguiu entrar agora na casa de um outro morador para ver a situação, né, do rio descendo. E aqui, nesse local, existe uma manilha, existe alguma coisa ali para descer a água. Os moradores da Castelânia também foram afetados com mais esta chuva. Na madrugada de quinta-feira, verdadeiros riachos se formaram dentro dos imóveis de alguns moradores. O problema não é novo e, apesar dos diversos ofícios e pedidos ao município, até o momento, nenhuma obra na parte alta foi realizada. Sim. Eles estão só preocupados com a parte que dá visibilidade, né? Que é a parte da entrada da Condidê. Mas se nada for feito na parte alta, a situação vai continuar essa. Olha só. Nova Friburgo confirmou mais 2 óbitos por conta da Covid-19 na última semana. Desde o início da pandemia em 2020, a cidade registrou 985 mortes por conta da doença. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo registrou 2 óbitos por Covid-19 nesta semana. De acordo com o boletim, desde o início da pandemia em 2020, a cidade já registrou 34.994 casos, sendo 1.025 em profissionais de saúde. Além disso, 995 óbitos já foram registrados na cidade, sendo 6 em profissionais da saúde. A gente lembra que até o momento não há casos em análise. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que dos 71.028 testes realizados na cidade, 56,3% deles confirmaram casos de Covid-19. Richard Stutzenburg, de volta ao estúdio.
A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Teresópolis apresentou na terça-feira no Teatro Municipal o Plano Verão 2023. Trata-se de um conjunto de ações para o enfrentamento de ocorrências envolvendo chuvas fortes e que visa dar pronto atendimento à população em situações de emergência. Na ocasião, foi informado em quais locais o governo federal instalou as sirenes do sistema de alerta e alarme e os pluviômetros. Também foram esclarecidas questões relacionadas ao protocolo de mobilização de alerta sonora sobre os níveis de alerta e alarme e o estado operacional da Defesa Civil em cada nível. E você vai ver depois do intervalo. Brechó Beneficente arrecada recursos para portadores de deficiência. Sindicato dos Bancários se manifestam em Petrópolis. Governador Cláudio Castro e vice Tiago Pampolha são diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Prefeitura de Nova Friburgo envia à Câmara projeto de lei para auxílio emergencial aos produtores rurais. Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Natal nas rodovias do país. O Correio Petropolitano na TV volta já. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Na quinta-feira, o Sindicato dos Bancários realizou manifestações próximo às agências bancárias de Petrópolis. Eles exigem que as demissões parem. Com faixas e panfletos, o Sindicato dos Bancários realizou manifestações na tarde desta quinta-feira em Petrópolis. Pelo menos 9 pessoas participaram das ações, solicitando melhorias para a categoria. Hoje, sindicatos do país inteiro estão fazendo atos durante o dia para reivindicar aí que não haja demissões, porque os bancos lucram bilhões, e com isso também que continue atendendo melhor os seus clientes e usuários. Além da diretoria, profissionais abraçaram a causa. De acordo com o presidente da instituição, o número de demissões vem crescendo consideravelmente e a diminuição de funcionários tem impactado na qualidade dos atendimentos e no tempo de espera dos clientes. De acordo com o Sindicato dos Bancários, somente no mês de novembro, o Banco do Bradesco realizou 11 demissões e o Banco do Itaú realizou 7 demissões. Outra reivindicação do sindicato é em relação aos atendimentos. A única agência do Bradesco aqui em Petrópolis e que ainda mantém os caixas funcionando é Extra no Dom Pedro. As outras agências bancárias utilizam recursos digitais e automatizados. Isso assim, é um absurdo, porque centraliza muito o atendimento numa agência só e, além disso, as outras agências não têm mais segurança nenhuma. Não tem porta giratória, não tem vigilante. Isso daí afeta ali o dia a dia, a segurança não só do trabalhador, mas também de quem circula nas dependências da agência bancária. Dados do sindicato apontam que o faturamento do Bradesco de janeiro a setembro deste ano ultrapassou 19 bilhões de reais. Já o faturamento do Itaú atingiu 23 bilhões de reais.
De acordo com Marcos, a expectativa é que as agências atendam às reivindicações. Com o dia de luta, a gente procura dar visibilidade para essa situação que, como eu falei, afeta o trabalhador bancário e a bancária, como também seus clientes e usuários, e a cidade onde os bancos estão inseridos, quer dizer, o país inteiro, e com isso forçar as empresas, aos bancos também, a ouvirem as nossas reivindicações, né, e conseguir arrancar deles que hajam uma prática, uma política de, ao invés de demitir e fechar a agência, que isso seja divertido. A Polícia Rodoviária Federal deu início na última quinta-feira à Operação Natal 2022. Os agentes ainda têm aproveitado para orientar os motoristas por meio de dicas de segurança para evitar acidentes durante as festas de fim de ano. Dezembro é o mês que o índice de acidentes aumenta por conta do alto número de carros nas ruas e estradas, já que muitas pessoas viajam para outras cidades para passar o Natal e Réveillon. Com isso, a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Natal 2022 em todo o país, que tem o término previsto para domingo. Segundo a PRF, entre as principais ações previstas na prevenção de acidentes durante a operação, estão em destaque o enfrentamento à embriaguez ao volante, controle da velocidade, fiscalização de ultrapassagens proibidas e uso do cinto de segurança. Na região serrana do Rio, principalmente Petrópolis e Teresópolis, em dias chuvosos ou com neblina e cerração, a PRF orienta os motoristas a transitarem com velocidade moderada, inferior àquela utilizada em dias de boas condições climáticas. Posicione-se mais à direita da via, com os faróis baixos sempre acesos, mantendo distância segura dos demais veículos, evitando manobras e freadas bruscas. Por conta das chuvas, neblina e pistas escorregadias, os registros de acidentes têm sido frequentes na Serra de Petrópolis. O último deixou ao menos 7 pessoas feridas. O alerta da PRF serve também para quem vai para o sul fluminense do estado do Rio de Janeiro e que vão trafegar pela rodovia Presidente Dutra. O cuidado deve ser redobrado e respeitar o limite de velocidade e sinalização. A PRF ressalta ainda a importância da adoção de medidas preventivas por parte dos motoristas. Segundo a PRF, antes de sair de casa, os motoristas devem sempre fazer a revisão dos veículos, observando freios, luzes e nível de combustível, além de analisar se todos os documentos dos passageiros estão no veículo. Antes de iniciar a viagem, com o veículo ainda parado, colocar o cinto de segurança e se certificar que os demais passageiros também estejam usando esse item. Lembrando que as crianças deverão usar dispositivos de retenção adequado para sua idade e peso. E lembre-se, jamais misture bebida alcoólica e direção. Em caso de emergência ou qualquer dúvida, ligue 191. O governador Cláudio Castro e o vice-governador eleito Thiago Pampolha receberam do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro os diplomas pela vitória nas eleições deste ano. A cerimônia de diplomação foi realizada no Teatro Municipal, no centro da cidade do Rio de Janeiro, na última sexta-feira. Além de Cláudio Castro e Thiago Pampolha, outros 119 candidatos escolhidos para os cargos de senador, suplentes de senador e deputados federal e estadual também foram diplomados. Sempre digo que eu não acho que foi uma eleição focada num personagem, numa pessoa. Foi focada na união, eram 85 prefeitos, 14 partidos. Então, realmente, o Rio de Janeiro se uniu para continuar um trabalho que entendeu que estava dando certo e a população acreditou nisso. Isso, sem dúvida, dá uma satisfação pessoal, mas, acima de tudo, dá uma responsabilidade enorme, né, Thiago? Para que a gente possa fazer o melhor mandato da história desse estado. A chapa do governador Cláudio Castro foi eleita no primeiro turno do pleito em outubro com 4.900.000 votos, o correspondente a 58,6%. O outro candidato que chegou mais próximo de Castro foi Marcelo Freixo, com 27,38% dos votos do estado. Cláudio Castro se mantém no governo, tendo assumido o cargo de forma definitiva no dia 1º de maio de 2021, quando foi aprovado o impeachment de Wilson Witzel. A cerimônia de diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e estão aptos a tomar posse no cargo. Além de Castro e Pampolha, Romário como senador, Bruno Bonetti e Andréia Fontes como suplentes de senador, 46 deputados federais e 70 deputados estaduais estavam habilitados para participar da diplomação feita pela Corte Eleitoral Fluminense.
A Prefeitura de Nova Friburgo encaminhou à Câmara Municipal de Vereadores, na última quarta-feira, o projeto de lei que prevê a concessão de auxílio emergencial aos produtores de Pilões e Três Cachoeiras, localidades que foram atingidas pela chuva de granizo do dia 11 de dezembro e que devastou plantações inteiras. O texto do pedido solicitou ainda uma sessão extraordinária, que foi realizada nesta quinta-feira, para que os vereadores aprovem o auxílio, que será concedido em 4 parcelas de R$ 1.500 no decorrer de 2023, visando garantir os direitos básicos a cada uma das 87 famílias atingidas até que possam se reestruturar novamente. Além disso, parte dos 6 milhões de reais devolvidos pela Câmara Municipal ao Executivo nesta quarta-feira também deverão ser aplicados no auxílio destes produtores. O município ainda está elaborando um relatório com todos os prejuízos, estimados em mais de 5 milhões pela Emater, visando enviar ao governo do estado para requerer apoio estadual às famílias rurais. Durante as festas de fim de ano, muitas pessoas se reúnem para fazer ações que ajudem pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. É o caso do Brechó Beneficente realizado em Petrópolis. Olha só. O Brechó Beneficente foi aberto durante o Natal Imperial com o objetivo de arrecadar recursos financeiros para ajudar pessoas portadoras de deficiência e que estão em situação de vulnerabilidade social. Shen Lisheng é o idealizador da ação e explica mais sobre a primeira edição do projeto. São artigos, itens que a gente recebe em doação, né, de voluntário das empresas, que a gente fala a gente reverter em moeda solidária, ou seja, para que a gente tenha recursos financeiros para manter o nosso projeto, né? Aqui no Brechó nós temos vestidos, saias, né, vários itens, inclusive águas, né, mandalas, sapato, bijuteria, tudo que você possa imaginar, né? Até, né, nós queremos fazer agora também uma rifa, né, para poder arrecadar um fundo para comprar uma cadeira especial para uma pessoa com deficiência aqui de Petrópolis, né? O projeto Incluir foi criado há 6 meses e o nome já diz que o objetivo é incluir pessoas com deficiência nas atividades do dia a dia, como corridas, trilhas e visitação aos pontos turísticos. Atualmente, a iniciativa tem poucos voluntários e está aberta para receber novos interessados. A ideia surgiu, né, de a gente estar tomando café na rua 16 de março, né? E querer fazer uma caminhada de pessoas com deficiência na rua 16 de março, né? E aí veio um evento da cidade, né, onde nós conseguimos realizar uma corrida de pessoas com deficiência, onde nós paramos a rua 16 de março, o Imperador, com apoio da CPTran, SAMU, né? Isso, e nós recebemos também muito apoio dos vizinhos. A Lei número 7.853 de 89 e o Decreto número 3.298 de 99 abordam a Política Nacional para a Integração de Pessoa Portadora de Deficiência. Desta forma, foram criadas as principais normas de acessibilidade, defesa de direitos e a promoção da cidadania. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 45 milhões dos brasileiros possuem alguma deficiência, o que representa 24% da população. Destes, cerca de 13 milhões são deficientes físicos. Não adianta a gente ter uma infinidade de leis como a gente tem, né, se as pessoas não nos respeitam. Então eu acho que a melhor causa, né, é as pessoas respeitarem, né, terem empatia, né, que a gente fala, né, se o espaço, né, não está adequado ou preparado para receber todas as pessoas, então o local é deficiente. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Um bom fim de semana e um Feliz Natal.
Música